O STJ afastou Paulo Dantas do cargo de governador do estado do Alagoas. Ele é candidato do MDB à reeleição no estado e recebeu o apoio de Lula nestas eleições. Suspeito de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, Paulo Dantas é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje, que investiga suposto esquema de rachadinha, desvio de 54 milhões de reais no ano de 2019, quando ele ainda era deputado estadual. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de seus bens. Lula e Paulo Dantas tinham caminhado, né, e também tinham caminhado e tinham caminhadas agendadas, né, pelo Estado para esta quinta-feira, depois de amanhã. Amanhã que é feriado, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. E também aniversário do Malta Jones. Faz o L. Bom, Faz o L. Faz o L. Léo, olha, eu pergunto a você porque... Você introduz, né? Isso é claro. O anti-horário, como diz o Negão. Como isso prejudica o Lula? Como você vê? Porque você é um eleitor do Barba. Eu não declarei voto. Todos nós sabemos aqui. Do Nai. Eu não declarei voto. Né? Tem coisa que não dá para enrustir. Eu não voto em Jair Bolsonaro. Tem coisas que não dá para enrustir. Você vai anular? Ele vota no candidato que não tem nenhum projeto de governo. Calma. Como é que isso? Isso pode impactar? Não, qual é o projeto? Se você ler as diretrizes, tem 21 páginas, tá? Você pode dar um Google, você vai encontrar em qualquer site, inclusive tem no site do Partido dos Trabalhadores. Encontrei no Brasileirinhas. Agora, o termo o termo plano de governo, diretriz de governo. Isso é imprensa. É uma questão conceitual. Eu encontrei no Xtube. Mas projeto. O que você acha? Desconheço esse site. Mas eu quero escutar o que o Léo acha sobre a prisão do governador. Vamos lá. Vamos voltar ao assunto. O que você acha, Léo? Então, mais uma vez, enquanto a voz aqui, não de esquerda, mas a voz legalista desta mesa, né, e a voz que defende a lei acima de tudo. A voz do Brasil. A lei acima de popular. tudo. O Estado de Direito acima de tudo, porque prisão é o que eu preciso deixar claro para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes e para todo mundo aqui na mesa. Prisão é algo muito sério, né? Então, quando eu digo que eu sou contra a arbitrariedade, seja contra a Lula, seja contra a Temer, seja contra os filhos do Bolsonaro, seja contra os empresários, você vai ter falas minhas em todo sentido. Eu sou contra qualquer tipo de arbitrariedade, porque prisão é algo muito sério e é o último caso. Cercear a liberdade de alguém, um direito fundamental, é muito sério. Bem como chamar, não, eu acho que fulano é corrupto, eu acho que fulano é bandido. Não é assim. É um processo muito técnico, demanda uma série de provas. No Brasil, a gente tem uma tradição diferente do Reino Unido e dos Estados Unidos, que eles também levam em consideração indícios. Então, é tudo muito diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E agora, em relação à prisão do governador, mais uma vez, eu não tenho como fazer uma avaliação porque eu não li os autos. Muito bem. Boa resposta. Eu não li os autos. Para um advogado, essa é uma resposta boa. Eu não li os autos. Eu não tenho como fazer uma avaliação. Agora, se a justiça o afastou, eu imagino e entendo que mas, ela Léo, tomou uma decisão. Aqui o governador não foi preso, ele só foi afastado, né? Falou, sim, não, se a justiça... Ele só perdeu a eleição, né? Porque tá candidato à reeleição no segundo turno com... Ele foi afastado por e esse ele tinha agora hoje... a caminhada com o Barba. Eu acho que se a decisão da justiça foi essa, eu espero que tenha sido feita de forma técnica, né, embasada, com uma série de indícios. Agora, eu particularmente não posso entrar nos meandros, nos detalhes desse afastamento, porque simplesmente eu não li os autos, eu não li o processo, eu não li a decisão. Ô Malta, você não acha o seguinte, quando o dinheiro some e depois ele reaparece, né? É fantástico. Teve uma coisa, né? Não pode falar, não teve crime, né? Porque, porra, ou muito devolvido, dinheiro. né? Quando é devolvido. É o Mr. M? O cabeça do governo não tem que ser responsável por todo o esquema. Esquema, eu digo assim, técnico, tá? Os secretários, etc. Quem vai trabalhar com o quê? Ele tem que estar ciente de tudo, ele tem que ser responsável por todos. Como na legislação brasileira, o empregador, ele responde pelos danos causados pelo seu empregado. Isso se chama responsabilidade civil objetiva. Mesmo que o empregador não saiba, não tenha culpa, ele responde. Então, ele responde por quem foi vitimado.
depois ele tem o direito de regresso, ou seja, de pedir de volta aquele prejuízo que o empregado deu. Você não acha que quem se coloca no papel de mandatário, de chefe do executivo, tem que responder objetivamente? Não pode sair com a desculpa do eu não sabia? Isso é uma realidade. Eu respondendo pelo projeto Não Brasil, e a gente tem essa perspectiva de mudança, né? Os movimentos conservadores vão atuar em 2023 de uma forma rigorosa dentro do plenário. A capacidade é no máximo 300 líderes. Eu acho que a gente vai começar a exigir o que o Brasil precisa. Eu acho que o povo brasileiro vai ter que confiar nessa liderança de movimentos conservadores que está no país inteiro, que estão se organizando. E essa é uma forma de a gente pressionar os senadores, os deputados federais, para que a gente consiga exercer a cidadania. E aí sim a gente pode cobrar dinheiro, mudança administrativa, pautas como mudança administrativa, jurídica, política. Eu acho que a gente começa fazendo um trabalho de base com essa integração desses movimentos conservadores para poder pressionar. É fato. Muito bem. Você, senhor, você acha que tinha que valer uma regra dessa? Comentando sobre o governador de Alagoas, a prisão dele, eu gosto dos comentários do Léo, acho que o Léo é muito preciso quando ele fala juridicamente, quando ele se posiciona, eu acho isso muito positivo. Mas, Léo, você foi isentão agora, a gente precisa fazer uma análise, né? Como cidadão, a gente precisa fazer uma análise. Então, eu não sou da esfera jurídica, mas nós temos aqui STJ do Estado de Alagoas, Ministério Público do Estado de Alagoas e Polícia Federal envolvidas nessa prisão. 54... É o TJ. É o TJ? Exatamente. Obrigado pela correção. 54 milhões de bens bloqueados até o momento, né, para um governador que ganhou esse cargo, né? Ele praticamente ganhou esse cargo. Pesquisem aí, vou dar uma de Léo aqui. Pesquisa no Google como ele foi parar no cargo. Então, sim, essa avaliação é possível ser feita e sim, ao que indica, um processo de corrupção muito tangível, né? Não transitou em julgado, beleza, mas não precisa. São 54 milhões de reais em bens já bloqueados desse governador. Né? Então, há sim aqui um indício fortíssimo de corrupção e liga ao ex-presidente Lula, ao ex-presidiário Lula. Né? Eles tinham uma caminhada para quinta-feira programada por Maceió, o que não vai acontecer, não vai ser feito o L nessa caminhada, porque o L de ladrão acabou preso. Boa. O que aconteceria, Fernanda, se você visse os dois caminhando na rua lá em Maceió, na quinta-feira, depois do feriado? Já com essa notícia? Já com essa notícia. Primeiro seria ovo ou seria tomate? Seria ovo, xingamento, ovo podre. tudo de pior, né? Primeiro porque a gente está falando de um ex-presidiário com o atual. Não é raiva, são fatos, são coisas que a gente não deve ter pra gente de novo. Foram anos de poder que não tiveram opção e colocaram Bolsonaro e agora estão fazendo o inverso. Não temos opção, vamos voltar o Lula. É muita burrice de um eleitor voltar um governo que todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, eu me sinto inteligente o suficiente para não colocar aquilo que nós já temos a certeza, né? Então, eu nem queria votar no Bolsonaro, apesar de ser uma pessoa de direita, mas eu não tenho opção. Eu não quero aquilo que nós já sabemos, o histórico. Vamos ser um pouco mais inteligentes, vamos dar chance para, de repente, isso não ser... O brasileiro tem memória curta, não é um voto a favor do Bolsonaro, é um anti-Lula, anti-PT, anti-esquerda. Eu não quero esse governo de novo no poder, porque vai ser mais um monopólio. Você acha que o povo tem memória curta, Fernanda? Não, o povo é ignorante mesmo. Não é nem isso. Não, e a palavra ignorante, é importante dizer o seguinte... Não, mas eu quero afirmar, porque é muita essa palavra ignorante não é uma ofensa. É o fato de ignorar fatos.
Não, falta de informação. Falta de informação. Não, a ignorância para mim é isso. Às vezes falta pode de ser informação. algo... Não, as pessoas não buscá-la, né? Mas você não acha que todo mundo tem na internet o dia inteiro, né? Todo mas mundo não tem buscam. o Google. Sabe uma coisa? Nós tivemos todo milhares mundo vai lá de na pessoas... Casas Alagoanas, não para não fazer merchan. Não vão. Né? Compra o seu celular em 12 vezes. Nós tivemos a prova, só para concluir, que milhares de pessoas não votaram para deputados nessa eleição. Pelo amor de Deus, você só está preocupado com o governador e presidente, esquece de quem vai levar até lá. Então, assim, é muita ignorância nesse sentido, da falta de informação, de não querer buscar informação, de não se preocupar. Aos 44 do segundo tempo, ali na urna, eu vou digitar qualquer coisa em relação aos deputados, que são pessoas importantíssimas. Foi a tua experiência nessa... Você saiu candidato a deputado federal. Foi uma derrota. Mas como é que foi a sua experiência? Como é que você encara isso? Eu encaro isso como um aprendizado. Eu quis entrar nessa coisa da política justamente para eu saber como que seria. Sou muito novata nisso, pretendo dar continuidade, apesar de ter sido uma catástrofe. Não imaginei que fosse tão ruim, mas... Foi tão ruim assim? Foi, eu tive 280 votos. Eu acho isso muito ruim. E eu fiz um trabalho de marketing, uma coisa muito bacana. Chegou a calcular o custo? Mas sabe o que foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo, mas pelo que a gente viu, PL e PT foram os mais votados. Então, assim, as pessoas estão votando no partido e não nas pessoas. É isso que a gente Começou viu. esse movimento agora, que não existia. Não, tanto no Senado. A Damares é um exemplo notório, porque eu nem acho a Damares a melhor pessoa para ter entrado... Você acha, então, que Damares que vem para bem? Damares que vem para mal, porque ela às vezes sai um pouco da caixa. Colocação. Então, mas independente disso, eu achei que foi uma coisa muito benéfica para mim, para eu saber os erros, né? Certo. Em relação a partido, em relação a lideranças, em relação a padrinhos, que é o mais importante para Você tem que ter um padrinho, não adianta. E todos os eleitos para candidatos para federal e estadual tiveram o Bolsonaro ou o Lula. No caso do Boulos e no caso do Nicolas, da Carla Zambelli. Eles abraçaram um projeto maior. Eles abraçaram. Não foi nem projeto. Você tem uma pessoa grande ao seu lado. É personalista, exato, né, Caio? Não é exato. Eu queria fazer uma observação a respeito da ignorância que a população acaba sendo direcionada, né? Essa ignorância, muitas vezes ela ocorre por opção, sim, porque a internet está aí, a informação está aberta, mas as redes sociais, elas, de uma certa maneira, não colaboram para a opinião, para o contraditório. Porque o algoritmo, ele faz ele te joga exatamente onde você quer, onde você costuma. Você quer treta. Se você quer treta, ele vai te jogar na treta. Se você quer meme, é meme. Se você quer política, é política. Se você quer política de direita, é só direita. Se você quer política de esquerda, é só esquerda. E isso não colabora para a formação de opinião a partir do contraditório. Então, nós não podemos subjugar que todas as pessoas são ignorantes por escolha. Não, não são. Às vezes, elas só são direcionadas pelo algoritmo a só receber um viés de informação. E isso, sem dúvida nenhuma, não colabora para a formação de uma opinião própria. Você acaba sendo conduzido por quem está passando aquela informação. E também tem aquela questão, né, que o nosso ex-presidente, ele disse, não é por escolha das pessoas. O problema é que até hoje, nenhum governo parou para dar educação para este povo. Após 14 bonito, anos do poder. Para este povo moreno, para este povo simpático, que é ao lado do ex-ministro de Educação, Meus ele queridos, fala isso. Olha, o tempo passa voando com vocês aqui. Tá? O tempo passa voando. Ainda bem. E entre tapas e beijos... Começou assim, né? Tá? Entre tapas e beijos, a gente termina aqui mais uma edição do programa Linha de Frente.